Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann e no Drops de hoje a gente tem uma convidada que está voltando a participar aqui no Feito por Elas, a Joely Mangirmalani. Eu falei certo o teu nome? Falou, que incrível, obrigada. E bom, eu conheci a Joely quando a gente gravou junto o Anticast, né? Precisamos falar sobre o cinema indiano, que eu vou deixar linkado aqui na postagem. Eu sempre falo aqui fazendo setinha com a mão, mas não é YouTube, então, não sei lá. A Joely é realizadora, ela tem vários clipes nacionais e internacionais conhecidos do público e também é mestra em imagem e som, pesquisadora em representações de gênero no cinema indiano e de diáspora, com uma dissertação sobre a cineasta Deepa Mehta. Então, ela já participou do nosso programa aqui sobre a Deepa Mehta, que eu também vou deixar linkado para quem não ouviu ainda, vale muito a pena. Joely, é um prazer ter você aqui de novo com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Fala para quem está nos ouvindo um pouco sobre o teu trabalho e onde as pessoas podem encontrar ele. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer de novo. Foi muito legal os nossos outros encontros e estar aqui de novo é um prazer e uma honra. Os meus trabalhos, eles estão quase todos disponíveis na internet. Para me encontrar, eu tô sempre no @JoelyMalani em todas as redes, assim, tanto Insta quanto Twitter. E assim vai. E aí tem o meu site também, que tá vinculado a essas redes. É só me achar lá. Beleza, eu vou deixar o link pra quem tiver em dúvida como escreve Joely, alguma coisa assim. Sim. É bem útil. Então tá, vai ficar tudo linkado na postagem. Acompanhem o trabalho da Joely, que também vale muito a pena. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o filme A Costureira de Sonhos, que é uma produção indiana e francesa, da diretora, produtora e roteirista. Eu não tenho muita certeza como pronuncia o nome dela, eu tava lendo Rohera Guerra, mas eu não sei se é assim que fala, tens alguma noção? Eu acho que era Rohera Guerra. Ah, tá. E esse filme ele estreou no dia 23 de abril nos cinemas. A gente não vai comentar o final do filme, então ele tem um quê de romance com drama, então meio que o desfecho é importante, assim, pra história. A gente vai comentar alguns aspectos da trama, mas não vai entrar em spoilers. E aí, a diretora, ela nasceu em 73, ela estudou na Universidade de Stanford, na Califórnia, e na Sarah Lawrence, em Nova York, as duas nos Estados Unidos, né? E ela começou a trabalhar como roteirista em 2003, e em 2013 ela lançou o documentário What's Love Got to Do With It? O que amor tem a ver com isso? E em 2018 agora, né, A Costureira de Sonhos, que é esse filme que a gente vai comentar, que chegou ao Brasil agora, depois de ter passado ano passado na Mostra de São Paulo, né, mas não foi um dos filmes que eu assisti, e também passou por vários festivais pelo mundo. E esse filme, ele conta a história da Ratna, que é uma jovem do interior que ficou viúva aos 19 anos, e ela sonha em ser costureira. E ela se mudou para a cidade, ela trabalha para um rapaz rico que teve o casamento cancelado, e aos poucos vai acontecendo o envolvimento entre os dois, né? Então, Joely, primeiro eu queria que tu comentasse um pouco sobre as tuas impressões mais gerais do filme. Uhum. Na verdade, só uma correçãozinha, eu acho que ela não queria ser costureira, ela, na verdade, era uma coisa que ela queria evitar, era voltar a ser servil a alguém, né, porque no filme ela trabalha como, entre muitas aspas, uma empregada doméstica que dorme no trabalho, vive 24 horas daquilo, e ela não gosta da situação que ela tá, então o que ela realmente queria era ascender a ser uma estilista, uma fashion designer. Isso. É uma grande questão do filme, né, a capacidade de você sair de uma classe ou até adentrar num lugar de elite, sendo que você veio de um lugar tão humilde, do vilarejo, enfim. A minha impressão do filme, assim, eu tive várias questões durante assistindo, assim, ele é muito bem feito, ele tem milhões de críticas e apresentações bem minuciosas da realidade dos dois personagens principais. Eu gostei muito, assim, do linguajar, que você vê que ela só fala inglês com o patrão, né, o chefe lá, o cara que ela também se relaciona. Ela fala o hindi no dia a dia, mas também quando ela fala com a família, ela usa um linguajar do vilarejo, sabe? Ela apresenta ela tendo o dia a dia em coisas muito pequenas, assim, que eu achei muito, muito sensível da diretora, né? Por exemplo, você vê que o cabelo dela é hidratado e ela faz isso antes de dormir, então uma vez que ela interage com o cara,
ela tá com o cabelo todo cheio de creme, porque é um ritual comum, assim, da mulher indiana, de sempre passar cremes antes de dormir. Tem umas coisas bem pequenininhas e lindas, assim. Eu achei engraçado o filme ter tanta comida, mas aí depois eu pensei, qual é a forma desses dois personagens se verem, se encontrarem? É só quando ela servir comida, não tem outro motivo para eles se falarem. Então eu achei isso também muito interessante. Fugindo dos spoilers, eu acho que é um filme bem crítico em questão social, em questão de castas, que fica subentendido, em questão de, com certeza, a dinâmica das classes. Ela aborda a questão do moderno e do tradicional, do rural e da cidade, assim, ela sempre pontua. Eu que vim do vilarejo passava por umas opressões X, agora eu que estou na cidade não preciso passar por isso mais. Porém, ainda tem uma negociação muito forte, né, entre a casa, né, a cabeça de onde ela veio, dos sogros, da família materna, tanto quanto tá num lugar que ela tem mais liberdade, mas não tem autorização 100% para ter agenciamento e liberdade, assim. Tanto que ela tá sempre lá, tipo, cambiando entre os dois mundos, assim, eu acho incrível, eu achei isso muito, muito bem feito. Muito bom. Eu fiquei pensando isso também, né? Porque o filme ele não deixa claro, mas dá pra deduzir que eles são de castas diferentes, né? Pela própria situação socioeconômica deles, né? Sim, assim, não tá descrito quais são as divisões entre eles, mas é meio esperado, inclusive, de se uma pessoa trabalha em tal estilo, assim, se ela é servil, se ela tá num lugar tão mais humilde, assim, ela provavelmente não tem uma casta alta, né? Começa daí, ela veio de um vilarejo, no qual, enfim, casaram ela ainda muito cedo, teve a questão de não precisar do dote, então tem várias negociações que mostram a situação de classe financeira mesmo, enquanto o cara talvez nem fosse uma casta alta, mas ele vem com certeza de uma família que era construtores, de pessoas que trabalham com grandes investimentos, assim, com um mercado financeiro bem maior do que o dela. Então, por mais que ele seja uma casta talvez mais alta, o que provavelmente era, ele tem um histórico familiar de passar adiante a profissão, né? Tipo, ele seguiu a profissão do pai. Uhum. Então, tem várias coisas que estão ali. Então, são tão ajogadas para quem entender, sabe? E aí também tem essa negociação de tradição, mesmo ele sendo de uma casta maior, que é essa questão de que ele meio que não escolhe necessariamente o próprio destino, né? Ele seguiu a profissão do pai e ele também não pode escolher o lugar onde ele quer morar, por exemplo, né? E eu achei interessante também como mostra a cidade em crescimento, né? O contraste que é do lugar da onde ela veio para o lugar aonde ela tá, né? Porque eles fazem questão, a diretora ela enquadra ali aqueles prédios, aqueles esqueletos ainda, né? Aquele tanto de prédios que um dia vão vir a ser parte daquela cidade, né? Isso, nossa, é verdade, a gente tinha prestado tanta atenção nisso, mas ele com certeza, a construção também faz parte da construção do personagem masculino, assim. E eu participei de um debate há pouco tempo sobre esse filme, na pré-estreia, e alguém no público falou uma coisa que me deu um alerta, assim, muito bom, sobre a questão de que, na verdade, a relação dos dois tem muito a ver a projeção de um no outro. Que ela ser uma pessoa humilde, que escolheu o próprio destino, que saiu de padrões tão pesados, enraigados, de uma sociedade mais tradicional do vilarejo, e foi, tipo, a busca de um futuro que praticamente só ela acredita, né? Ele vê ela ser tão potente, tão forte, e a paixão deles acaba virando uma coisa que transita nele, olhar para ela e pensar, puxa, como ela, de um lugar tão difícil, tão mais complexo, tá lutando pelo que ela quer ser, e eu não tô fazendo isso, sabe? Eu achei bem interessante. Eu não sei se isso é muito spoiler, na verdade. Não. mas é bem interessante mesmo. Até porque eu fiquei pensando essa relação de classe, a relação de ela ser uma empregada doméstica que mora no trabalho, com o tipo de relação pretensamente doméstica que se estabelece também nessas relações aqui no Brasil, né? É fácil de fazer esses paralelos, né? E tem uma cena que ela tá circulando numa festa da família dele, ela tá servindo comida, e assim, ela é absolutamente invisível para todas as pessoas ao redor dela. Ele é a única pessoa que olha para ela e sorri. E aí eu lembrei que tem uma cena muito parecida no Que Horas Ela Volta, né? Da Ana Mui Laerte. E aí eu fiquei pensando nessa convivência pessoal. Primeiro, assim, o fato de que ele é um cara jovem,
é um profissional liberal que estudou nos Estados Unidos, né? Isso acho que não é spoiler também, porque faz parte da caracterização do personagem, né? E que ainda assim, mesmo morando sozinho num apartamento moderno e tal, ele precisa ter uma empregada que durma no trabalho e faça todas as refeições para ele. Assim, é meio estranho, né? E por outro lado, o fato de que ele só começa a perceber como um problema essa posição que é dada pelas diferenças sociais quando ele personaliza isso nela, quando ele pergunta, você não vê o problema em servir todo mundo e depois comer no chão da cozinha, assim, né? Mas, tipo, isso não era um problema pra ele até então. Sim, nossa. Com certeza, na forma como ele cresceu, na casa dos pais dele e tudo, sempre tiveram pessoas que serviram e depois comeram no chão da cozinha. Exato, não, ele é o característico personagem, enfim, o sujeito que tem uma classe alta, que estudou fora e que ele não reflete a própria situação que ele vive, assim, que ele está inserido. Eu achei bem pesada essa parte que ele questiona ela, que eu falei, cara, como que você não parou pra pensar nisso antes, né? Foi a mesma coisa que você acabou de dizer. Eu acho que é bem gritante e é uma coisa que ela entende, sabe? Ela parece que ela tem uma maturidade muito mais forte sobre a posição social dela, até na hora que ela fala sobre eu não tenho opção a não ser acreditar em Deus, enquanto pra ele é tão diferente. O que eu acho desse personagem é que ele é aquele menino muito mimado, que cresceu com muito dinheiro, sem questionar nada, e que tudo foi escolhido pra ele. Ele nunca escolheu nada na vida dele. Tanto que é isso, ele foi estudar fora, aí chegou lá, ele falou que ele era super prático, assim, ele comia das embalagens, ele não ficava preocupado em tantos requintes, assim, um prato, um garfo e tal. E aí depois ele volta, por causa da doença do irmão, que não é muito explicada, mas ele volta para a Índia para cuidar, acho que da empresa família, provavelmente. E aí nisso ele é inserido numa dinâmica que a mãe dele fez. Aquele apartamento, tipo, a mãe toda hora liga pra ele, e mesmo que ele não atende, mas ela tá lá, marcando presença. Tem a conversa que ela fala que o primeiro emprego dela foi com a mãe dele, então praticamente ela só realocou a empregada doméstica pra outro lugar, e falou assim, ele sabe como se vira. E aí, parece assim muito que, tipo, ele não pra questionar nada, a vida dele é passada batida, ele tem um semblante, né, de que ele vive empurrando tudo com a barriga, assim. Sobre a estética do filme, né, primeiro que, bom, ela começa a aprender o ofício de costura, mas mesmo antes de ela aprender, ela usa uns sares maravilhosos, né? Então, assim, o filme, ele enche os olhos. São sares simples, mas as estampas e a combinação de cores que ela usa são muito bonitas. Então, pra quem gosta de figurino, o filme também é um prato cheio, né? Eu acho que esse filme ele tem um fator muito importante, que é o espaço-tempo que ele foi feito. Assim, uma diretora mulher que trouxe uma subjetividade feminina, condutora da história é ela, e ela ter um olhar, assim, tipo, delicado pra costura, pra estética, do jeito que ela tem, assim, ela quer ser uma estilista, então ela não é só uma pessoa que ela sabe como cortar uma blusa ou um sari, não, ela quer realmente pensar o formato, como a combinação funciona. Eu achei incrível ela não repetir quase os saris, assim. Sim. Você basicamente entende quais são os dias que estão acontecendo baseado na roupa dela, assim. E é uma coisa que foi feita para chamar atenção, porque qualquer pessoa que viu esse filme falou do sari dela. E é incrível, porque realmente são tecidos simples, são cores chamativas para uma pessoa que, enfim, trabalha como empregada doméstica, que é viúva, então tem várias situações que fariam ela se camuflar, e ela não escolhe se camuflar. Isso que eu achei, assim, muito empoderador, assim, e eu acho que só talvez uma diretora mulher tivesse pensado nisso, sabe? E aí, de novo, trazendo esse contraste da tradição com a modernidade ali, né? Pensar também como ela se apropria desses saris usando essas cores e se destacando pela forma como ela usa, mas ela usa o sari, né? Enquanto mostra que outras mulheres de outras classes sociais já não usam mais, usam outros tipos de roupa, né? Não, mas é também uma questão muito cultural, assim, mulheres que trabalham como empregadas domésticas normalmente usam saris desses simples, assim. Por exemplo, tem um jeito que ela amarra, que normalmente o sari se joga o tecido para trás e deixa ele lá livre. Ela não, ela sempre puxa e amarra na cintura, porque é um jeito de mostrar que dentro do serviço doméstico o sari não pode atrapalhar.
Então ela sempre amarra para ele não ficar batendo nos lugares, ela puxa a parte de baixo da saia para não atrapalhar o pé. Tem várias coisas que mostram muito, assim, foi muito bem interpretado e muito bem colocado sobre a realidade da pessoa que faz o trabalho que ela faz, assim. Nossa, muito legal. E outra coisa que eu pensei também foi a estética do próprio filme, né? Assim, como narrativa, porque ele foge daquele padrão de cinema comercial bollywoodiano, né? Ele tem um tratamento que vai mais por essa linha que nem eu falei, um drama, mas que parece flertar com o romance, e aí eu não sei se é uma estética que também tem uma influência estrangeira, ou se fora das grandes produções bollywoodianas também existem essas pequenas produções dramáticas, vamos dizer assim, com uma estética menos opulenta? Mais naturalista, né? Isso. Então, na verdade, desde os anos 2000 tem uma nova onda do cinema indiano que ele flerta com o cinema de massa, o mainstream, mas ele é considerado independente. Tem muitas pessoas chamando de novo cinema indiano. Eu até já citei em textos que eu escrevi e tal, mas eu acho que não é um termo oficial, assim, mas pessoas têm usado. E é um cinema feito por pessoas cineastas dessa nova geração, pessoas que têm uma formação mais, tanto dentro do cinema quanto mais sociológica. São pessoas que muitas vezes bebem do cinema de diáspora, então muito do cinema que foi feito fora da Índia, mas que deu visibilidade para a Índia, deu oportunidade para os cineastas dentro da Índia trabalharem de forma mais crítica os seus filmes, assim. E aí, grandes pessoas, tipo o Amir Khan, que é um ator famosíssimo do cinema de Bollywood, ele começou, é um dos exemplos só, mas ele começou a criar uma produtora de filmes independentes com a esposa dele, e vários filmes, tipo Do Bigatti, enfim, vários que eu não vou lembrar agora, são feitos por eles e lançados no cinema grande, sabendo que o público é de nicho, por exemplo. Mas tem muitos filmes de uma nova geração que tem essa pegada mais, não é naturalista, enfim, mas é uma pegada um pouco mais, que tem um formato mais internacional, né, não tão de Bollywood, que tem uma pegada de independente, porque para você falar de um classe, de gênero, de sexualidade, não é qualquer lugar que vai permitir, principalmente dentro da Índia, que ainda tem censura, né? Então, as coisas têm que ser muito no limite. Passou um pouquinho, virou crítico demais, a censura barra. Então, para uma mulher estar na posição de direção e fazendo um filme desse, com certeza ele vai ter mais visibilidade em Cannes, aqui no Brasil, em qualquer lugar que ele estreado, e na Índia em si, eu tenho certeza disso. E é isso, ela com certeza faz parte desse novo movimento. Ela foi casada com o filho de um grande diretor do cinema indiano. E o filho, que eu esqueci o nome também agora, na verdade eu nem sei o nome dele, mas eu sei que é um cara que também faz cinema no formato independente. O ex-marido dela. E o ex-sogro dela foi o cara que dirigiu Lagan, que é um clássico indiano. Épico. Sim. Nossa, isso é bem interessante, porque realmente, assim, acho que não dá pra chamar de naturalista, propriamente dito, porque, inclusive, esse filme, embora ele tenha uma pegada crítica, ele flerta com essa história de Cinderela, né? Não é a proposta dele, né? Claro, mas essa coisa, o sonho da ascensão, né? Social e tudo, mas existe ali uma crítica, inclusive, em relação à posição que os personagens ocupam, né? O status e a condição social, por exemplo, do patrão em relação à protagonista, né, que não coloca os dois em posição de igualdade na forma como eles negociam esse relacionamento. Enfim, mas sem dúvida que foge, assim, né, do que a gente imagina de Bollywood, né? E é um filme que tem muita sensibilidade, né? Assim, a estética da diretora e a forma como ela abordou a história, eu acho que é um ponto forte. Sim, total. E assim, ela fez aquele documentário que você citou no começo, que era sobre a relação da tradição e do moderno, do urbano e do rural, e a relação de como o amor ainda é uma coisa complexa dentro da Índia, porque, enfim, vendo de uma tradição enorme de casamentos arranjados, de casamentos baseados em classe, em castas, em sobrenomes, em um monte de coisa, o amor que chegou através do cinema, através das mídias, ainda é uma coisa muito questionável lá dentro. Então, eu acho que foi esse documentário, deve ter sido um ensaio muito importante para fazer um longa ficcional como esse. Recentemente, numa das newsletters do Feito por Elas, eu até recomendei, e aí eu reforço a recomendação de
uma série documental que tem na Netflix agora, que é o Amor e Sexo pelo Mundo, que tem um episódio que, se eu não me engano, é em Mumbai, é sempre uma cidade de algum país, e aí eles abordam essa questão do casamento arranjado pelos pais versus os jovens, as expectativas modernas, enfim, como que fica a questão de sexo antes ou depois do casamento. A apresentadora é péssima, ela tem uma visão super eurocêntrica, tipo, em todos os lugares que ela vai, tudo que ela acha diferente daquilo que ela já conhece, ela fica meio horrorizada ou fazendo comentários, assim. Mas ainda assim, ignorando as reações dela, pegando só pelo que está sendo apresentado de cada lugar, eu acho que é um documentário bem legal para conhecer justamente essa coisa, né, de como as pessoas se relacionam em vários lugares do mundo, né? Sim. Fica a recomendação. E Julie, muito obrigada por aceitar o nosso convite de novo. Queria reforçar, porque sempre acrescenta muito aos debates. E é muito legal te ter aqui de novo. Eu tô muito feliz de poder ter essa oportunidade. E sempre que tiver qualquer coisa relacionada ao cinema indiano, só me chamar. Ótimo. O filme Costureira de Sonhos estreou no dia 23 de maio. Verifique se ele entrou em cartaz na sua cidade. Qualquer comentário, sugestão, mande para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixe um comentário no nosso SoundCloud ou no nosso novo site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. De novo, muito obrigada e até a próxima.